Os fundos multimercado são historicamente o melhor investimento no momento de queda de juros. No vídeo de hoje eu te mostrar 7 tipos de fundos para você começar a investir nesse momento econômico. Começando agora! Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui em mais um vídeo da London Capital, te ajudando a construir o seu futuro através de investimentos. Para quem não sabe, aqui no canal a gente fala sobre planejamento, investimentos e finanças. Então se você é novo aqui, aproveita para se inscrever. Outra coisa, aproveita e dá um like aqui no vídeo, porque assim o nosso vídeo alcança mais pessoas aqui no YouTube. E se você conhece alguém que se interessa sobre o tema de investimentos, planejamento, finanças, ou até mesmo sobre o assunto de hoje, os fundos multimercados, aproveita e compartilha esse vídeo, porque a gente sabe que educação financeira nunca é demais. Deixa eu só te falar mais uma coisa antes de a gente entrar no assunto do vídeo. Esse vídeo faz parte de uma série que a gente está fazendo sobre onde investir com a queda da Selic. Então, se você não viu os outros vídeos, é só vir aqui que você vai conseguir ver a playlist com todos os vídeos que a gente tem feito nos últimos dias. Bom, vamos ao que interessa, vamos falar sobre os fundos multimercados. Os fundos multimercados, para quem não sabe, são fundos que, como o próprio nome já diz, ele pode trabalhar em mais de um mercado diferente, seja de renda fixa, renda variável, câmbio, juros, entre várias outras coisas e várias outras estratégias que podem acontecer dentro dos fundos multimercados. Eles são exatamente um fundo de risco? Nem sempre. Essa é a grande dúvida que a grande maioria das pessoas tem. O fundo multimercado vai depender do tipo de categoria do fundo multimercado para você saber se ele é muito arriscado ou muitas vezes ele quase não tem risco. Então, hoje eu vou te mostrar 7 categorias de fundos multimercados que você pode começar a investir no atual momento econômico e conseguir ter rendimentos mais interessantes com a queda da Selic. Os fundos multimercados, como o próprio nome já diz, ele pode trabalhar em mais de um mercado diferente, ou apenas em um ou em todos os outros. E ele pode seguir desde investimentos em renda fixa, investimentos em renda variável, em câmbio, em juros, investimento no exterior, entre vários outros. Eu vou te mostrar hoje 7 fundos, 7 tipos de fundos para você conhecer e que vão te ajudar a investir melhor e ter mais rendimentos mesmo com a queda dos juros. Antes da gente ir para os 7 tipos de fundos, deixa eu só te contar 4 vantagens que existem dentro dos fundos multimercados e por que ele é muito utilizado pelos grandes milionários aqui no Brasil. A primeira vantagem é a questão de diversificação. Por que isso é muito bom? Como o próprio fundo diz, ele é um fundo multimercado e por isso você consegue, o gestor na verdade consegue fazer uma alocação de acordo com o momento econômico e com isso investir em vários tipos de mercado, diversificando assim o seu risco. O segundo tipo de vantagem é a flexibilidade que o gestor tem em conseguir fazer investimentos de acordo com as suas necessidades, sem regras específicas que existem para os outros tipos de fundos de investimentos. A terceira vantagem é a alavancagem financeira. Nem sempre a alavancagem financeira ela é ruim, e em muitos casos, nos fundos multimercados, é utilizado como forma de proteção do patrimônio do fundo. Imagina o seguinte, que o gestor fez uma estratégia e que o mercado está indo contra a estratégia do fundo, ao invés dele perder dinheiro, ele faz um hedge, ele faz uma proteção do capital para não ter impacto financeiro grande dentro do fundo. Então a alavancagem financeira pode ser sim muito interessante dentro dos fundos multimercados. E a quarta última vantagem é o gestor. Isso vai trazer muita vantagem e é por isso que muitos milionários hoje no Brasil utilizam o fundo multimercado como uma forma de investir os seus recursos, porque normalmente eles não possuem tempo para isso, eles escolhem pessoas que são extremamente capacitadas e que têm um histórico bom de resultados para investir o capital deles. Então, o gestor é a quarta vantagem e é por isso que vale muito a pena você investir através de fundos, especificamente em fundos multimercados nesse atual momento econômico. Bom, vamos aos 7 tipos de fundos. O primeiro que eu quero te contar são os fundos macro. Eles são fundos que tentam antecipar os movimentos macroeconômicos, seja no mercado de renda fixa, de câmbio, renda variável, juros, moedas, entre outros. Ele tenta antecipar o que vai acontecer no mercado e com isso ele acaba ganhando bastante dinheiro. O segundo tipo de fundo multimercado são os fundos de trading,
que tentam antecipar movimentos de curto prazo em algum tipo de ativo, seja de renda variável ou de renda fixa, de câmbio, moeda, juros, o que for. Ele tenta antecipar pequenos movimentos que podem acontecer, seja por conta de eleições, uma situação de uma eleição, uma situação de macroeconomia. Ele tenta antecipar esses movimentos em movimentos curtos e rápidos. Ele tenta aproveitar esses momentos sem ser um fundo como o fundo macro, que eu acabei de falar, que procura investimentos de longo prazo. No fundo de trading, ele vai buscar pequenas oscilações diárias, semanais, para tentar trazer retorno no curtíssimo prazo. O terceiro tipo são os fundos long and short ou long biased, que são fundos que tentam aproveitar distorções no mercado de renda variável, mais especificamente no mercado de ações. Eles sempre vão fazer uma posição comprada e vendida em um determinado ativo ou num determinado setor, tentando buscar distorções entre a correlação entre esses dois investimentos. O que ele faz? Por exemplo, um exemplo bem simples, a Petrobras, que todo mundo conhece, tem as ações ordinárias e as ações preferenciais. Normalmente, elas possuem uma diferença de preços, vamos supor, de R$1. Imagina que algum momento econômico, seja porque um fundo está comprando muito uma das ações, essa distorção aumenta, em vez de R$1 de diferença foi para 2. Quando tem essa diferença, esse fundo ele compra uma, vende a outra e espera que essa diferença de preço entre elas volte para a média histórica, que é de R$1. E ele fica com essa diferença de preço, ele simplesmente não tem um viés se o mercado vai subir ou cair, ele somente quer que isso volte para a média histórica. Então esse é mais um tipo de fundo multimercado com um pouco mais de renda variável que os outros, que pode fazer bastante sentido para você, mas sem ter que especificamente comprar ações diretamente. O quarto tipo de fundo multimercado são os de juros e moeda. Ele compra ativos de renda fixa atrelados, claro, a juros e moeda estrangeira, tentando no longo prazo conseguir ganhar maior rendimento do que a renda fixa nacional, e é por isso que fazem bastante sentido para quando a gente tem um movimento econômico ligado a juros, ligado à moeda. Por isso, nesse atual momento, pode sim fazer bastante sentido um investimento num fundo multimercado de juros e moeda. O quinto tipo de fundo multimercado que faz muito sentido são os fundos de capital protegido. Eles podem investir em ativos de renda fixa, moeda, juros, câmbio, tudo que você pode imaginar, mas como o próprio nome já diz, você tem o capital inicial protegido. Isso faz muito sentido quando você não conhece ainda esse tipo de fundo multimercado, você quer ter um pouco mais de conhecimento, experimentar um pouco mais de como que funcionam os ativos de renda variável ou de que tem algum tipo de oscilação, como juros e moeda, só que você não precisa ter o medo de perder o capital principal. Então, os fundos de capital protegido fazem bastante sentido também nesse atual momento econômico. O sexto tipo são os fundos multi-estratégia ou multigestor, onde eles vão buscar ou fundos de fundos, ou seja, vão investir em outros fundos multimercados e tentar fazer uma composição de alocação, ou seja, é um fundo que vai buscar de todas as outras categorias quais são os melhores e colocar tudo num único fundo. Tá? Esse faz bastante sentido também para quem não conhece e conseguir, consequentemente, aumentar a diversificação do seu investimento. O sétimo fundo, e que eu gosto muito, são os fundos multimercados de crédito estruturado. Eles basicamente investem em ativos de renda fixa, só que como o fundo multimercado tem essa flexibilidade, ou seja, ele não tem padrões que ele precisa seguir, por exemplo, X do percentual do fundo que ele precisa investir em renda fixa, de título público, X em tal coisa, X em outra coisa. Como o gestor tem essa flexibilidade, eles normalmente trazem rendimentos muito mais interessantes do que os fundos chamados de fundos de renda fixa. Eles são fundos multimercados de crédito estruturado, ou seja, que investem em ativos de renda fixa, mas por conta dessa flexibilidade, o gestor consegue entregar mais retorno e ter normalmente investimentos de prazo mais longo. Ele faz bastante sentido para quem tem aqueles ativos de renda fixa de longo prazo e que gosta de ter investimentos de longo prazo. Os fundos multimercados de crédito estruturado fazem bastante sentido. Bom, só para contar para vocês, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um PDF para vocês baixarem com todos os tipos de fundos e aqueles fundos que eu mais gosto. Lá você vai enxergar o porquê que eu gosto deles, porquê que fazem bastante sentido no atual momento econômico. Eu espero que vocês gostem bastante. É só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês vão conseguir baixar, vai deixar teu nome e teu e-mail e você vai conseguir baixar esse PDF com todos eles. Bom,
Para quem não sabe, para quem não viu aí no comecinho do vídeo, eu falei para vocês que esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos que a gente está fazendo para informar as pessoas de como investir nesse atual momento econômico com a queda dos juros. Se você ainda não viu, é só clicar aqui que você vai conseguir enxergar a playlist com todos os outros vídeos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.